Vamos lá, gente. Vamos ver então mais algumas consequências, reforçando o que eu disse no último vídeo, né? Até a gente chegar no exemplo mais famoso da mecânica quântica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então da interpretação estatística, o que a gente conclui é o seguinte, ó, que sem realizar uma medição, eu sei apenas que a partícula tem uma função de onda psi de x de tempo. Como eu sei disso? Resolvo a equação de Schrödinger numa condição inicial conhecida, né? Então eu sei qual é a condição inicial, uso a equação de Schrödinger para obter a função de onda em qualquer posição e qualquer instante, né? Então antes de medir qualquer coisa, né, eu só posso dizer que a função de onda tem uma certa função, que a partícula, que o sistema tem uma certa função de onda, né? Antes de medir qualquer coisa, o meu sistema está num estado lá psi de x e de t. Bom, mas se eu conheço, né, as autofunções de qualquer observável, tá? Eu conheço todo o espectro de algum operador hermitiano que representa um observável, né? Eu sei que eu posso expandir a função de onda na base dessas autofunções, como eu falei no último vídeo. Então eu sei que eu posso escrever a função de onda como esta combinação linear, né? De autofunções de qualquer operador hermitiano. Tá? Mas antes de fazer qualquer medida, de medir esse observável aí, né, eu não sei o valor do observável. Tá? Antes de medir, eu não sei dizer qual é o valor desse observável para esta partícula, para este sistema. Pode ser qualquer um deles. Tá? Vai ser um dos QNs aqui, então. Eu não sei qual é o valor do observável antes da medida. Eu sei que quando eu medir, eu vou obter um dos QNs aqui com probabilidade Cn ao quadrado. Isso eu sei, né? Eu não sei qual eu vou medir, mas eu sei o que dá para medir, vai ser um dos autovalores, e sei qual é a probabilidade de medir cada um deles. Módulo de Cn ao quadrado. Tá? Então aí eu faço uma medição. Após a medição, eu vou obter um dos autovalores. Isso eu sei. Mas isso não significa, aí que está o nó, né, da quântica. Não significa que a partícula estava naquele estado antes da medição. Não significa que o valor do observável era aquele que eu medi antes da medição. Percebe, não? É diferente, né? É muito diferente da mecânica clássica. Na mecânica clássica, né, eu tenho lá uma partícula que está se movimentando lá pelo espaço de alguma maneira, eu meço a energia daquela partícula. Vamos supor que seja um sistema conservativo. Meço a energia. Antes da medida, eu posso falar que, já que eu medi uma certa energia, antes a partícula estava com aquela energia, né? Por isso eu medi. Percebe a diferença, não? Né? Se a partícula tem um certo momento angular na mecânica clássica, eu vou lá e meço o momento angular, eu posso deduzir que antes da medida aquele era o valor do momento angular da partícula, né? Eu só medi aquilo porque a partícula tinha aquele momento angular. Tá? É meio intuitivo isso na mecânica clássica. Na quântica, esquece, não funciona você pensar dessa maneira, né? Na interpretação estatística, né? Então, eu meço um observável, digamos que seja o momento angular. Meço o momento angular da partícula. Obtenho um dos autovalores do operador momento angular. Mas antes da medida, eu não posso dizer que aquele era o valor do momento angular da partícula, porque eu não sei. A partícula estava em uma sobreposição de estados. Neste sentido aqui, ó, ela estava em uma combinação linear de todos os estados possíveis, percebe? De todos os autoestados do operador momento angular, por exemplo. Né? Antes da medida, a partícula estava numa combinação linear, numa sobreposição de todos os autoestados. Então eu não sei qual era o valor do observável, do momento angular, por exemplo, antes da medida. Quando eu meço, eu vou obter um dos autovalores. E a função de onda colapsa para o autoestado correspondente. Mas antes da medida, eu não sei. Não faz sentido falar qual era o momento angular, qual era a energia, qual era a posição, antes de medir na mecânica quântica. Não dá para você dizer nada a respeito antes de ter medido. Tá? Isso porque uma medida na quântica, né, ela vai interferir com o estado da partícula. Né? Você não consegue medir coisas na mecânica quântica sem alterar o estado, sem fazer com que a função de onda colapse.
Tá? Isso porque as partículas quânticas são muito pequenas, né? Com um desvio padrão na posição, por exemplo, no momento muito grande. Tá? Diferente da mecânica clássica, em que você, perto do tamanho da partícula, né, do tamanho dos problemas envolvidos na mecânica clássica, o desvio na posição é muito pequeno. Né, na posição, no momento, na energia, etc. Muito pequeno o desvio possível, né, em qualquer grandeza que eu consigo medir e faça sentido na mecânica clássica. Na mecânica quântica não, eu estou num nível atômico, né, num nível muito reduzido, onde as incertezas são muito grandes. E para interagir com esse problema, eu tenho que, por exemplo, observar na mecânica quântica significa jogar luz sobre ele, jogar energia, né? Mas essa energia que eu preciso jogar para captar é muito alta, é da mesma ordem de grandeza da própria energia da partícula ou da incerteza na posição ou do momento da partícula. Então eu acabo interferindo com o estado. Isso faz, né, com que a função de onda colapse para um dos autoestados. Tá? Para qual autoestado? Depende de qual observável eu medir, né? Se eu meço a energia, a função de onda vai colapsar por autoestado do Hamiltoniano. Se eu meço o momento angular, a função de onda vai colapsar para um dos autoestados do momento angular, né? E assim por diante. Tá bom, gente? Esse é o nó na cabeça da mecânica quântica, né? E aí, portanto, né, eu posso agora falar para vocês do exemplo mais famoso de todos, que eu vou deixar para fazer um suspense no próximo vídeo, tá? Então, aguarde aí, segure a função de onda que eu já volto. Tchau!